Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! Tudo bom, Quitonzon? Tudo tranquilo, graças a Deus. Eu sou o Jones. Vamos que vamos, hein? 2023 levando muito conteúdo para você aí do outro lado da telinha, o que é muito importante, o que é muito bacana, falando de diversos assuntos. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Todos os sábados às 10h30 da noite. E a gente está muito feliz que agora provavelmente teremos reprises no domingo à tardezinha, com audiência assim, disputando com gente pequena, né? Tipo Luciano Huck. Tô brincando, cara. A gente vai chegar lá. Mas muito obrigado pelo carinho e pela evolução que a gente tem tido nas redes sociais. Hoje, Kilson, Sim. nós vamos falar sobre planejamento. Certo? Você planeja bem a sua vida? Com certeza. É difícil planejar a casa? É difícil. Imagina o estado, né? Nós vamos conversar com ele pela terceira vez aqui no IELCast sobre assuntos diferentes, o que é muito legal. Ele que é doutor em ciência política, professor e é secretário de planejamento do estado do Piauí, CEPLAN. Washington Bonfim, uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Obrigado, Kilson. Obrigado, meu irmão. Obrigado vocês por me aturarem aqui a terceira vez. Mas é bom. Sempre dá muito conteúdo bacana e a gente vive num mundo tão digital que o digital é muito necessário para que a gente possa explicar isso para todo mundo. Antes, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e dizer que você está muito elegante. Heron, veste o homem atual. A Heron você encontra em todas as lojas Noroeste. Da Noroeste. Isso. Piauí, Maranhão, hein, Elcio? E acho que a gente está crescendo, tá aumentando mais ainda, viu? É verdade. E também você encontra Heron no Teresina Shopping. É verdade. E em breve em outros shoppings por todo o Brasil. E eu queria te pedir um favor. Para todo mundo que aparece aqui atrás, ou que aparece aqui na barra no QR Code, se você consome um desses conteúdos, por favor, dá preferência para a gente aqui, para os nossos patrocinadores que nos ajudam a evoluir sobre esse processo, né? Porque levar conteúdo é difícil. E a gente está muito feliz porque batemos essa semana 190 milhões de views no TikTok. Nós estamos no top 5 TikTok em podcasts no Brasil. E é do Piauí para o mundo. Seja bem-vindo, meu irmão. Washington, eu queria começar esse bate-papo falando, a gente falou sobre desafios do passado, de como é que foi essa virada de chave, mas pouco se falou de como surgiu o convite do Rafael para que você assumisse essa pasta, uma pasta extremamente importante em qualquer planejamento para a execução de 4 anos de governo. Para a gente ser bem sucinto mesmo, assim, como é que foi e como é que tem sido esses 100 primeiros dias? Olha, assim, o convite foi assim, foi bem tranquilo, digamos assim. Você já falou de outra vez como é que tinha conhecido ele, né? Mas na realidade, logo ali após o segundo turno da eleição do presidente, na realidade que consagrou o presidente Lula, né, como nosso dirigente maior, ele fez um convite, eu fui à casa dele e conversamos um pouco sobre o que ele imaginava, né, do governo e tal. Mais uma vez, a gente tinha conversado já antes, um pouco, inclusive por conta da minha colaboração, né, no plano de governo. E aí ele fez o convite para que eu fosse o secretário de planejamento, né? Eu acho que pedi ali 1-2 dias, mas foi muito rápido. Eu gostei muito daquilo que ele, né, disse quando convidou, que era especialmente a questão do planejamento já tinha um pouco, mas fazer mais dessa questão do monitoramento da gestão, especialmente do que a gente chama hoje do plano de gestão, que é o plano de governo, nada mais é do que o plano de governo, transformado em metas governamentais, né? Eu quero começar por aí. Qual é a diferença, por exemplo, de um governo tradicional, seja ele municipal, estadual ou presidencial, que tem a política muito à frente ali, né? De uma gestão política, e qual é a grande diferença de ter alguém que viveu muito tempo na iniciativa privada e que tenta trazer metas para os secretários? Olha, assim, no caso do governador Rafael, a velocidade com que ele pede as metas, a velocidade com que ele articula, né, todas as ações, e também, no caso dele, um sentido muito forte de planejamento das ações, né? Quer dizer, eu vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo outro, e ele é muito consistente naquilo que demanda de cada um de nós, e especialmente do que ele faz. Ele é um espelho importante. E talvez sejam essas duas coisas mais centrais.
né, ter essa capacidade de olhar para cada um e determinar especificamente, né, o que deseja de cada um dos colaboradores, secretárias e secretários, de um lado, e, por outro lado, essa capacidade também de ser muito consistente naquilo que está solicitando de cada um de nós, aliado a esse sentido de urgência. Acho que você perguntou da questão dos 100 dias. Eu acho que o que marcou esses 100 dias foi isso que eu chamaria de um sentido de urgência, de organizar o governo de uma maneira tal que as metas possam ser alcançadas. Então, eu tive com ele cerca de 40 reuniões individuais com cada um dos colegas, sábado, domingo, sexta-feira à noite, né, para alinhar exatamente aquilo que ele queria de cada um dos colegas, de alinhar os indicadores, né, a partir dos quais nós vamos monitorar cada um deles. E já depois disso, aí a nossa equipe do planejamento, né, tem continuado essa conversa com cada um dos Como é que funciona esse secretários. monitoramento, assim? Para eu entender ou para o grande público entender. Na realidade, o grande ponto é esse, quer dizer, você tem o plano de governo transformado em plano de gestão, ele tem 176 compromissos distribuídos, né, entre as várias secretarias e órgãos da administração direta e indireta, e cada um desses órgãos coordena pelo menos 1, 2, 3, tem órgãos que coordenam até uma quantidade maior desses compromissos. E aí coordenar esses compromissos significa especificamente, né, que aquele órgão é o que vai ser cobrado para alcançar aquela meta. Né? Então, para aquela meta, o governador, né, na reunião individual, determinou: você vai fazer isso, você pode fazer muita coisa, mas isso aqui você não pode deixar de fazer. E, em seguida, a equipe do planejamento vai à equipe de planejamento da outra secretaria, do outro órgão estadual, e aí a gente, digamos assim, destrincha aquela meta em termos das ações que devem ser realizadas e dos indicadores para que aquela meta seja considerada alcançada ao longo dos 4 anos. É basicamente isso, né? O plano de gestão, o plano, né, de execução, né, daquela meta determinada, quem é que coordena aquela meta e quem vai executar, como, e aí a gente vai, ao longo dos anos, colocando o orçamento, que na realidade são as condições financeiras para que aquela meta aconteça. E é interessante esse organograma, porque tem o Rafael e tem 2 abas muito importantes, a parte política com o secretário Marcelo e essa parte muito funcional, de muito planejamento, com a sua meta e cobrança. Uhum. Né? E é meio que iniciativa privada, né? Mas também tem um ponto importante, né, dessa organização institucional. Quer dizer, o planejamento tem essa função de fazer a cobrança, mas também tem a função de prover determinados requisitos, né, para que o colega secretário seja capaz de tocar, né, aquilo que é a meta. Um básico nosso é a questão orçamentária, né, quer dizer, fazer com que a secretaria tenha recursos orçamentários, não propriamente financeiros, que financeiras é a Cefaz, para que a ação seja desenvolvida tempestivamente, ou seja, dentro do tempo que está estipulado e que está acordado com o governador. Como se fosse uma classificação, né, de prioridades. Sim, sim. Na realidade, assim, dentro desse conjunto de 176 compromissos... Não são metas, são compromissos. Compromissos, né? 56, né, tem o que a gente chama de um certo destaque. Eles têm uma influência maior, são olhados por organismos que não são apenas do planejamento estadual, mas organismos de imprensa e tal. E, para eles, a velocidade que o governador quer é até maior. Então, a gente tem feito reuniões com cada um dos secretários, olhado para isso. Alguns são grandes, né? Quer dizer, você em 100 dias não conseguiria fazer. Mas todo o planejamento necessário para que aquilo seja realizado teve de ser feito ou está sendo feito ao longo desses meses. Mas, por exemplo, nesses
mais de 150 pontos importantes, nesses 56 pontos São 176 compromissos, deles 56 têm maior fundamentais, destaque. né? Das pastas que a gente pode entender, quais são os fundamentais ali que são os prioritários? Quando a gente fala aí de pastas, alguns governos priorizam o social, outros governos priorizam o administrativo. Qual é a tríade disso? Olha, na realidade, tem uma distribuição bem interessante. Se você pensar, por exemplo, em metas de desenvolvimento social, sem considerar a saúde e a educação, você tem 42. Quando você considera a saúde e a educação, você tem mais 27. A educação tem 14, a saúde tem 13. Então, das 176 metas, né, você faz a conta aí, 27 com 42, você tem 69, praticamente 70 metas. Né? Então, isso revela muito do que é a pegada social do governo. E isso está distribuído na SASC, na CEID, na Secretaria das Mulheres, né? Como eu mencionei, na saúde e na educação. Então, o governador Rafael tem tido, assim, na minha visão, 3 grandes focos. O foco da transformação digital do Estado, o foco do desenvolvimento econômico e o foco do desenvolvimento social. E quando você olha para o plano de gestão, esses números ficam bem claros, como existe um equilíbrio no quantitativo de metas, né? Como ele diz, quer dizer, é desenvolver o Estado sem deixar ninguém para trás. Eu estou te falando isso porque me chamou muita atenção de uma atitude hoje, que é muito pontual, né? Nós tivemos uma queima de ônibus desde ontem à noite, a gente está falando hoje em abril de 2023, e se montou em menos de 6 horas uma mega operação com mais de 200 policiais. E antigamente a gente tinha esse problema de demanda, porque para fazer uma operação dessa você precisa de financeiro, você precisa, né, de uma situação financeira muito, muito tranquila e com o objetivo de entregá-la. E quando eu te falo sobre isso é porque a informação que a gente tem de bastidores é que o secretário Chico Lucas, junto ao governador e ao planejamento, eles já falaram o que é que precisa, tem que ser executada dessa forma. Então, por isso que eu te falei dessa tríade de quem é quem nesse jogo, porque parece-me, obviamente, que a segurança é um desses passos. Eu digo desde a transição o seguinte, na realidade, por todas as pesquisas que foram feitas durante o ano eleitoral e até agora, nesse início de governo, a segurança pública junto com a saúde, o grande problema sentido pelos piauienses. E o governador fez um compromisso, né, durante a sua campanha de cuidar pessoalmente da questão da segurança pública. E ele não poderia ser mais explícito do que colocar o Chico, né, o colega Chico Lucas, como secretário de segurança, porque é uma pessoa da mais alta confiança dele, foi o coordenador da campanha, é um cara que foi policial rodoviário federal, iniciou a sua carreira como policial rodoviário federal, depois, né, foi presidente da OAB, então... Que é uma pasta amarga, não é doce. Certamente, não tenho a menor dúvida de que é o maior desafio até aqui da carreira administrativa do Chico. Mas, assim, ao mesmo tempo que ele tem esse grande desafio, ele tem o governador do lado. Quem orienta as metas, quem orienta, né, as ações, quem tem sido, por exemplo, muito rigoroso e da maneira mais correta possível, por exemplo, com a questão das blitz, com a questão, né, de, vamos dizer, apertar as condições de policiamento para que a população se sinta segura, tem sido diretamente o governador e conta com o Chico como um operador extremamente habilidoso. E como você disse, quer dizer, o governador tem uma meta e também vem da questão da iniciativa e da iniciativa privada, né? Uma crise ela não pode se prolongar. Quanto mais tempo você leva para decidir sobre algo, né, que está te incomodando, mais aquilo tende a aumentar. Então você tem que ir direto ao ponto, fazer com que aquela dor ela cesse da maneira mais rápida possível. Ontem. É o que tem acontecido não só ontem, né? Na realidade, todo o encaminhamento é para que os crimes sejam resolvidos da maneira mais rápida possível, de que a população veja, né, os policiais nas ruas, para que haja condições de comunicação entre os policiais, para que haja o uso dos dados para orientar, né, a ação policial nas ruas e naqueles focos
né, e territórios mais violentos. E eu creio que esse conjunto de medidas ele já dá, né, uma sensação de maior segurança, embora a gente ainda tenha que trabalhar muito. Isso não é do dia para a noite. A gente iniciou na semana passada um conjunto de reuniões com os prefeitos, né? Os prefeitos que apoiaram o governador, depois ele vai ampliar, conversar com todos os 224 prefeitos do nosso estado. E uma das boas notícias da segurança é justamente, né, agora em junho, com o fato de que os novos policiais vão, né, assumir, estão terminando seu período de formação, né, todos os municípios vai ter pelo menos o básico de quantitativo de policiais militares em cada uma das suas sedes. Ou seja, a fé sem obra, né, é morta. E o governador tem mostrado, né, essa determinação de construir essa obra de segurança pública. Fugindo um pouco do tradicional, mas o governador, o Rafael, ele manda mensagem 3 da manhã, 4. Ele tem uma capacidade de trabalho de WhatsApp que... Pois eu estou te perguntando. Porque eu imagino numa loucura como ontem, né? Junto com o Chico ali, como é que é a rotina de um governador com um secretário de planejamento nesse ritmo? Olha, assim, a gente está à disposição dele 24 horas por dia, né? Todos nós tentamos ser o mais rápidos possíveis, né? No que nos é possível em termos das respostas. Já tinha uma experiência parecida, tive uma experiência parecida em São Paulo, tive uma experiência parecida aqui na prefeitura. Então então, assim, mas ele tem essa virtude de estar muito atento a tudo o tempo todo. Ele tem essa capacidade, tem uma inteligência privilegiadíssima e tem essa capacidade de estar antenado. Ele não deixa nada O Twitter solto. que o diga. Né? E assim, ele tem a inteligência, não é só uma questão da racionalidade, do modo como ele faz as coisas, mas ele tem uma inteligência emocional muito destacada. Então, ele é capaz de perceber aqueles pontos mais sensíveis que fazem com que uma determinada discussão, né, possa derivar para um caminho mais positivo e menos negativo. Então, ele tem essa percepção muito fina da gestão. E, como ele próprio diz, como ele foi basicamente 8 anos secretário de Fazenda, ele tem um profundo conhecimento da máquina pública estadual. Ele sabe onde é que estão as suas principais virtudes e sabe onde é que estão, naturalmente, quais os pontos que precisam ser melhorados ao longo da gestão. Nós vamos entrar numa seara digital agora, que eu acho que é importantíssimo a gente pontuar, e que passa muito pelas primeiras atitudes do governador. E eu acho assim, o trabalho que ele tem feito no digital, ele, para mim, é extraordinário no aspecto de mudar, inclusive, a forma com que se comunica com a imprensa, da forma que se comunica com o cidadão, o feedback de respondê-lo ou não dessa forma. Esse planejamento, por exemplo, do anúncio de secretários, do anúncio de ações somente por uma rede social única, que é a rede social do governador e ali disseminar, é meio que dizer assim, não, a fonte oficial é aqui, acabou. Na realidade, assim... Você já estava no planejamento? Não, isso aí é dele, mas assim, vamos lá. Todo mundo, o que ele costuma dizer é que cada um de nós, secretários, tem uma TV nas mãos. Antes era muito mais difícil você fazer comunicação porque a mensagem chegava de maneira muito mais demorada e por poucos caminhos diretamente ao cidadão. Hoje, todo mundo tem Twitter até muito menos, né? Twitter é para uma faixa específica e tal. Mas Instagram, TikTok, Facebook e tal. Tá uma força absurda. Pois é. Então, ele tem muita essa percepção e, como ele é um sujeito absolutamente com a cabeça formatada para aquilo que dá eficiência, ele dizer diretamente na rede social dele fazer um determinado anúncio, um determinado raciocínio, não deixa dúvidas, né, de quem está fazendo, e coloca a discussão de uma maneira muito rápida para todo mundo.
Né? Você não precisa. Antes você tinha a figura do porta-voz do governo, tal, o cara. Era. Hoje e existia, né? Quer dizer, até o governo Bolsonaro, né, que não está tão longe assim, tinha um militar que fazia os pronunciamentos, os anúncios. Não, ele faz diretamente. E aquilo custa quase nada do ponto de vista operacional, vamos dizer assim. E tem uma repercussão, alimenta os órgãos de imprensa, dá transparência à gestão. Ou seja, o que você fazia, né, através de uma cadeia de comando enorme, né, vai para o porta-voz, faz a nota, chama a imprensa, convoca a coletiva, aí vai todo mundo lá, marca daqui a 2 horas, não. E todo mundo repercute o que ele falou. Exatamente, em 40, 50 segundos. Muito louco, tá né? tudo Mas não era, no mundo isso real, não né? era natural, né? Até um determinado tempo não era natural. Mas esse é o... Porque meio que tinha um escudo que o governador, ou o prefeito, ou o presidente... Mas no fundo, aí eu vejo o seguinte, o governador tem 37 anos, então... É um menino ainda. A gente fala nesse sentido, né? E alguém absolutamente antenado, né, com digital, principalmente, né? E com o novo. O governador tem plena consciência de que nós vivemos uma transição enorme do ponto de vista mundial, né? A tecnologia veio não só para ficar... A internet é algo, sei lá, da década de 60. Esse boom todo que a gente está vivendo com redes sociais já é desse século XXI. Mas nós estamos discutindo hoje, em 2023, a influência da inteligência artificial generativa, ou seja, a gente já está numa outra revolução que não é a da internet, é da inteligência artificial generativa, ChatGPT, a corrida, né, do Google, da Microsoft atrás de mecanismos, né, de inteligência artificial. Né, a mobilização de intelectuais e até de empresários de big techs no sentido de tentar conter esse movimento, porque hoje tem influência em sala de aula, tem influência em texto, e o governador tem plena consciência desse mundo e faz um raciocínio que eu considero absolutamente correto. Todas as revoluções industriais... Aí vai o não, professor... pode falar. Não, mas a ideia é essa mesmo no podcast. Todas as revoluções industriais, né, desde a primeira revolução industrial, século XVIII para XIX e tal, elas foram cumulativas, né? Elas sempre baseadas em alguma grande revolução tecnológica, né? A quarta revolução industrial que a gente está vivendo, né, como ela é baseada no conhecimento, você consegue, né, digamos assim, pular todas essas etapas de energia, industrialização, tudo aquilo que foi necessário, né, para chegar na quarta revolução industrial, se você olhar e formar a mão de obra. E aí o governador, assim, tem a parte de ações relativas à transformação digital por um lado, e tem a parte de ações relativas à questão do ensino profissionalizante, ter escola de tempo integral, que ensine a nossa juventude, né, fundamentos básicos, o que eu chamaria, ele não chama assim, mas eu chamaria de alfabetização digital, noção de desenvolvimento, noção, né, de como é que funciona a linguagem. A transição do analógico, né, para o digital, digital, exatamente. E você criar a nova geração, porque ela é hoje usuária, é inevitável, ela é usuária da tecnologia, mas ela não entende, né? Ela não entende nada de como é feito. O esforço que a Secretaria de Educação Bandeira teve aqui com vocês, né? O Bandeira e o Bonfim, né? Porque são da UWB. Pois é. O Bandeira teve aqui com vocês explicando, é justamente fazer com que o ensino médio seja capaz de formar a nossa juventude já nesse novo mundo. Então, que é muito difícil, né? Mas eu digo de difícil de implantação, principalmente na cabeça de professores. Mas esse é que é o bacana, o desafiador da história. É inevitável. Não tem, um caminho sem volta. Né? Quer dizer, eu tenho uma amiga que diz, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído, muito mal distribuído. Mas você tem discussão hoje em sala de aula nos Estados Unidos, né? E eu dizia isso na minha sala de aula até outro dia. Nós, professores, vamos ter que voltar a fazer prova oral, né?
prova em sala de aula com o cara escrevendo. Para quê? Para garantir que a autoria do que a gente vai avaliar é realmente do aluno e não da inteligência artificial. Caraca, é verdade. Né? Então, assim, É verdade. o governador lê isso, consome essa informação, tem discernimento sobre isso e sabe, né, o papel que isso tem no desenvolvimento. Para muita gente parece uma coisa, né, fora do comum, está muito longe da nossa realidade Surreal. e tal. Mas esse é o grande problema da tecnologia. Se você não prestar atenção para ela, o fosso, a desigualdade que hoje há, gigantesca. ela vai só aumentar. Já né? que você falou sobre isso, a gente vai fazer essa transição entre o secretário, o professor, o doutor, principalmente em política também. É bom a gente fazer... Eu queria que você falasse sobre esse fosso do que a gente viveu, desse ato gigantesco do que a gente viveu entre o governo Bolsonaro e o que a gente vive hoje. Por exemplo, a gente tem 3 meses do governo Lula, quase 4 meses, e você já vê vários anúncios sobre educação, sobre aumento. Aqui no estado também um incentivo muito maior sobre pesquisa e sobre outras situações. Eu queria que você, como professor e como doutor, analisasse o que foi feito na educação do governo Bolsonaro e o que é que tem sido feito nesse início. Qual é o tamanho da disparidade disso, inclusive sobre o digital? Eu acho que assim, o tamanho da disparidade é a presença do governo federal, né, nas ações de política de educação no país, nesses primeiros meses do governo Lula, e a ausência e às vezes até recusa formal do governo anterior, do governo Bolsonaro, de atuar, né, como coordenador na parte que lhe compete de articulação nacional das políticas de educação. Acho que essa é a grande diferença. Por quê? O governo Bolsonaro era um governo obscurantista, né? Quer dizer, ele nos trouxe, ou quis nos levar para a década de 60 do século passado, ditadura militar, e mais do que obscurantista nesse sentido político, de ideias retrógradas, né? No sentido de não perceber corretamente, né, as novas pautas do mundo, né, que vai mudando, né? Um governo um pouco assim, né? Tô aliviando, né? Machista, misógino, mas ele vai dizer assim, não, eu preconceituoso. sou conservador, família, pátria, família e liberdade. Eu nem queria entrar nessa discussão, mas assim, Mas acho a gente vive, o mundo inteiro vive essa questão, né, de valores que estão em debate, e aí tem valores, digamos assim, mais cosmopolitas, ocidentais, tal, né, ligados a uma certa percepção, né, da liberdade humana, né, de uma maneira que se coaduna com a questão de redução de desigualdades sociais, e você tem uma perspectiva mais conservadora. Isso tem um monte de razões, tem muita literatura sobre isso. Uma grande parte disso é porque esse movimento que houve, né, que tem havido da tecnologia, deixa muita gente para trás. Isso é um fato, isso é algo muito complexo do ponto de vista social em todo o mundo. Determinadas profissões nos próximos 20 ou 30 anos vão deixar de existir ou vão ter muita... digamos assim... Dificuldades. Não, uma mudança muito eu acho grande. Que elas vão assim, mesmo inexistir em algumas. Pensa, por exemplo, no papel de um advogado. A grande maioria das peças que um grande escritório fazia através de assim, advogados júniores, né, recém-contratados, hoje você tem software de inteligência artificial que faz. Os tribunais superiores no país, hoje no Brasil, usam, né, programas de inteligência artificial. Já usam, né, para fazer trabalho que um analista judiciário fazia, que é compilar leis, tal, né, ver jurisprudência. Então, já te entrega isso num formato... E rápido, né? Rápido, num formato seguro, e que você precisa... Antes você precisava, sei lá, 10, 15 pessoas para fazer isso, você precisa 2, 3 para fazer a pergunta certa e ler o relatório. Certa. Exatamente. Então, em medicina, isso vai acontecer, quer dizer, você... A telemedicina.
na realidade, assim, a ideia de telesaúde, o governo Rafael está fazendo um experimento que é para ser um experimento estadual em Piripiri, com consultas em telesaúde, né, ter capacidade de fazer exames e o exame ser laudado, né, por inteligência artificial e não propriamente por um médico. Para quê? Para, né, você chega num... É para potencializar. E para acelerar potencializar. o atendimento, né? Quer dizer, alguém que chega com um pré-infarto, né, faz um eletrocardiograma, aquele eletrocardiograma passa por uma leitura de máquina, devolve em 4 minutos o laudo, e aí você identifica se for preciso fazer alguma medicação, faz aquela medicação, manda o paciente para... Esses 4 minutos pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas você sabe que ainda vai ter gente dizer assim, não, mas o médico tem que, olha, o mundo está mudando. Mas esse é que é o ponto. Essa é a transição difícil que a gente vive. Moço, eu sou de uma... Do analógico? Não, eu sou da transição, né? Mas nós viemos do analógico. Eu tenho um menino de 9 anos, né? Ele faz e edita vídeo no meu celular, coisa que eu não... Né? É outra realidade, né? Quer dizer, outra realidade. Então, isso precisa estar muito... na percepção do governo, e eu creio que o governo Rafael tem essa percepção, mas aí para ser justo e fazer... Hoje eu tive uma reunião, por exemplo, com a secretária de Agricultura Familiar. Nós temos feito todo um esforço de redimensionar a política de agricultura familiar, ou seja, é um governo que tem a capacidade de ver, né, para frente os desafios do futuro e colocar o Piauí, né, e buscar colocar o Piauí, né, à altura desse desafio do futuro, e que olha também para a sua população mais vulnerável. Já dei os dados aqui de compromissos relacionados a desenvolvimento social, educação e saúde no nosso plano de gestão. E estou colocando mais um exemplo aqui, né, da determinação que o governador deu para a área de agricultura familiar do governo de reestruturar a política, né, porque é de onde vem uma grande parte da nossa população e onde, né, uma parte de renda e emprego, né, pode ser gerada nos próximos anos. De renda. Total. Ainda voltando nesse ponto de disparate entre o negacionismo e a vontade e o respeito pela ciência e pela tecnologia, ainda voltando sobre isso, é bom pontuar. Sobre isso, acho que vacina a gente já falou tudo que tinha para falar, sim. Falou isso, não tem mais sentido falar sobre isso, mas ainda fazendo esse comparativo. Inclusive os lemas do governo do Rafael e do Lula, os slogans se parecem um pouco em termos de reconstrução e trabalhar sobre essa força. Eu discordaria, a gente tá pode falar. Não, na realidade, assim, o governador Rafael tem uma consciência muito bem estabelecida do quanto os governos do Wellington Dias nos trouxeram para um patamar em que ele pode olhar para o futuro dessa maneira mais arrojada. Né? A gente está olhando aqui tem trabalho, aqui tem talvez futuro. Eu tenha me expressado, Lula... talvez eu tenha me expressado mal. Estou falando sobre digitalização e sim, condução sim, sobre sim, isso. sim, né? sim. Que isso são muito equiparados, né? De olhar para o digital muito forte. A gente está falando sobre essa questão Perfeito, desculpa. de digitalização. Ainda falando sobre isso, a gente vê uma luta falando sobre planejamento e digitalização. O presidente Lula veio agora de uma viagem à China, né? Onde ele traz vários acordos que são muito produtivos para o Brasil, isso é muito importante falar. E também o governador Rafael fez algumas visitas fora do país. Foi para a Estônia, foi para Portugal. E eu estou fazendo essa analogia entre essas duas visitas. Né? Qual o tamanho da importância de uma visita de um presidente Lula, que traz vários acordos, essa possibilidade de o Brasil ser uma casa, vamos dizer assim, uma case, uma casa mesmo, na verdade, de tecnologia, de energias limpas, e o governador vai lá e quer trazer a digitalização para o governo do Estado, um dos maiores governos digitais do país nesses próximos anos. Eu queria começar pelo presidente Lula como professor, pelo cara que analisa. Qual é a grande diferença disso entre o governo Bolsonaro e o governo Lula?
Olha, acho que o governo Bolsonaro, novamente no sentido obscurantista, tinha um relacionamento com a China muito difícil, né? Até de agressão diplomática. Houve momentos tensos da relação e a China é um grande parceiro comercial. E acho que o governo Lula, né, quer dizer, reconhece esse papel, né, que a China tem, né, digamos, de concorrência, né, no contexto das relações internacionais com os Estados Unidos, né? Quer dizer, hoje se antes você tinha Rússia e, né, na época da Guerra Fria, União Soviética, melhor dizendo, e Estados Unidos, você teve ali depois do Essa fim polarização na época, né? depois ali do fim da queda do Muro de Berlim, do fim das experiências socialistas, você teve, digamos assim, uma precedência muito grande, né, dos Estados Unidos como um líder mundial, basicamente sem contestação, né? Ao longo do final do século passado, início desse século, a China nasceu ressurgiu, na realidade, como um ator estratégico do ponto de vista das relações internacionais. Acho que o governo Lula reconhece isso, né? Coloca tensão, né, Total. dentro dessa relação Através das moedas, né? Nossa com os Estados Unidos, nossa com a China, a ver no que isso vai redundar, mas ele está basicamente reconhecendo que o mundo não é mais unipolar. Ele tem uma dupla polaridade, né? E o Brasil, como Quando um você player fala mundial, unipolar para a nossa audiência, é que os Estados Unidos... não é só os Estados Unidos mandando, né? Quer dizer, claramente os Estados Unidos estão num momento de diminuição, né, da sua influência sobre o mundo a mesmo, geopolítica a língua, mundial, exatamente. A língua não, perdão, a moeda. A moeda ainda é muito forte, né, mas a influência comercial, né, a influência... Por exemplo, na nossa idade, a gente conhecia a China como um país que imitava produtos. Então, quer dizer, você comprava... Tinha a história do Xing Ling, não sei o quê. Cara, isso é muito foda. Não, é isso. Eu tenho 53 anos. Eu tinha 20 para 30 quando a China tinha essa percepção. A China hoje tem o principal player mundial, né, em telecomunicações, que disputa espaço, né, com todas as grandes empresas ocidentais de telecomunicação, a Huawei, né? E a tecnologia 5G... Não vou longe, não. Você pega uma camisa da Nike, fabricada onde? Na China. Essa eu ainda acho que é a parte antiga, porque aí tem a ver com mão de obra barata e tal. Mas assim, queira ou não... Mas o desenvolvimento tecnológico... Compreendi. É outro, né? Eles estão num player muito mais avançado. O que você pensar de... Tem umas cenas que são chocantes, né? A China foi o país que mais insistiu na questão das políticas de isolamento para combater a Covid. Ela conseguiu se equivocar em alguns pontos, pelo menos a meu juízo. Não a meu juízo, né? Naquilo que eu leio. Você tinha robôs andando nas ruas, né? Controle temperatura... Não, controle da entrada e saída das pessoas no seu apartamento de determinados perímetros a partir do celular. Obviamente que isso é facilitado porque eles vivem um regime que não é um regime democrático, mas com uso intensivo de tecnologia para poder viabilizar, né, a questão das políticas de isolamento social. Então, a China já não é mais aquele país, né, que tinha uma economia que imitava as demais economias e que vivia dessa imitação. Ela hoje um país líder. Hoje ela gera naquilo, exatamente, naquilo que é ponta na tecnologia. E como todo grande player, você tem as coisas boas e as coisas ruins, né? A gente falava agora, você falava da Huawei, falava de outras. A China, por exemplo, ela ultrapassou agora, pelo que eu li, acho que semana passada. Lembra para mim aí, produção, o nome da empresa? Você também, se puder me ajudar. Um player chinês de carros elétricos, ele pela primeira vez ultrapassou a Tesla em fabricação de carros. Sim. E ela está com 2 fábricas em São Paulo e agora comprou... Já tem um tempo que a literatura sobre desenvolvimento econômico aponta o Sudeste Asiático como a zona
do mundo mais dinâmica, porque eles conseguiram, né, fazer essa transição tecnológica de maneira muito rápida. Aí não tem só a China, tem a Coreia também, né? É muito forte, né? É muito forte. E hoje a gente consome produtos culturais. Também. Eu sou fã de Netflix. Netflix. Um Advogado Extraordinário é uma sériezinha Minha fantástica. mãe ama as séries coreanas, Pois é. chinesas. Então, assim, essa história da bipolaridade do mundo, ela voltou a se estabelecer num outro patamar que a gente não via desde o fim da Guerra Fria. Né? Eu estava te falando sobre essa fábrica específica, acho que é BID, eu tô tentando lembrar agora. É BID, é isso, BID. Ela que é BYD. BYD, mas é BID. Então ela conseguiu agora, e ela começou no caminho inverso, Austin. Quando, por exemplo, a Tesla foi para os carros de luxo, ela fez o inverso. Ela foi para os caminhões elétricos, ela foi para os ônibus elétricos para validar o negócio. Aí começou a fabricar alguns carros intermediários, porque, na verdade, ela quer que o carro elétrico subsidiado, que ela tenha o menor valor e consiga. E ela está, pelo menos o que eu li, posso estar errado também, né? A China, ela visa o Brasil como o segundo maior consumidor nesse aspecto, então. A gente tem um mercado automobilístico gigante, talvez no mundo ocidental, um dos que esteja atrasado, né, na regulação dessa mudança, né, da saída, né, dos combustíveis fósseis para... lá, pode até checar essa informação, desculpe, acho que é 2035, a meta do Japão é zerar carros de combustão, a base de combustão de combustíveis fósseis. Cara, isso é muito louco. Daqui a 10 anos? E aí, assim, essa nossa história toda começou com uma pergunta lá sobre Lula e Rafael. O governador Rafael, quer dizer, ele estava na Europa olhando duas questões fundamentais. Uma, a digitalização, como transformar o Piauí, né, o Piauí, né, em um player digital. Num player digital. E a outra era a questão de energias renováveis através do hidrogênio verde. Quer dizer, se você me disser que tem alguma pauta, né, estratégica do ponto de vista de desenvolvimento mais importante do que meio ambiente e tecnologia, eu vou dar o braço aqui a torcer, mas dificilmente tem uma outra tão importante. Novamente, aí a gente precisa sempre dizer, sem desconsiderar a questão de educação, a saúde da população, e esse é o grande desafio, juntar os séculos XIX, XX e XXI, né, numa amálgama só, vou falar bonito aqui, e fazer um governo olhando para o futuro. Né? Professor, diante de tantas revoluções que o senhor acabou falando aqui, Juscelino Kubitschek, o JK, falou um slogan que 50 anos em 5. Com tantas revoluções, com esse planejamento do governador Rafael, nós podemos pensar em um avanço de 4 anos aí, fazendo essa analogia. Até porque o digital é mais rápido. A gente, assim, a velocidade é rápida, vai me puxar a orelha se assistir, mas a gente ainda tem alguns problemas de infraestrutura graves que, assim, demandam tempo. Questão de energia elétrica, disponibilidade de energia elétrica. Semana passada estava com ele acompanhando uma audiência na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A gente ainda tem um gargalo importante no fornecimento de energia elétrica até para indústrias, especialmente que sempre no foi Cerrado. um grande calo nosso. A gente tem uma grande alternativa, porque agora você tem a questão da geração distribuída, né? Quer dizer, essas fontes de energia renováveis e tal, mas isso ainda é um gargalo importante para a economia estadual. A questão de infraestrutura, o maior projeto de desenvolvimento é a questão do porto de Luiz Correia e fazer chegar a produção da soja, né, do sul do estado. Mas qual dos portos? O porto de Luiz Correia, o nosso porto. Porque ele fala, eu vejo muito governadores falar sobre o porto e muitas vezes isso não chega na população, que é o porto pesqueiro. Mas é o mesmo porto. Na realidade, o terminal pesqueiro é o primeiro terminal dentro de um plano diretor mas para você concorda expansão. Que às vezes a população não entende? Muitas vezes, quando fala de porto, você só lembra daquele de Luiz Correia que foi inacabado, que está inacabado. Mas assim,
Esse é o grande ponto. A ideia digamos, vencer esse mito de que o porto é uma impossibilidade. E é possível. A gente tem os estudos, né? Quer dizer, a Invest Piauí tem dedicado um tempo, né? Isso não só agora no governo Rafael, mas Como desde o governo Wellington. Wellington Dias. Né? Tem um plano diretor de expansão do porto, tem licitações para as obras de dragagem, tem resolução de algumas questões jurídicas que ainda são importantes relativas à questão de alguns processos que a União reclama de recursos que foram... Né, que não é uma pauta do governo Rafael. Não, mas que precisa acaba ser resolvida colo, por conta da questão de São liberar... pautas de quantos anos atrás? As pautas mais agudas. Mais agudas têm 15 anos, talvez menos. Que envolvem personagens que ainda estão vivos, que têm processos judiciais... Que emperram, né? Que precisam de resolução, né, para que algumas outras questões possam prosperar. Elas não vão impedir, mas é algo que você pensando num horizonte de médio e longo prazo, se não tiver resolvido, vai engargalar mais adiante. Para eu entender, assim, saindo da China e partindo para o Porto de Luiz Corrêa, porque é importante a gente falar sobre evolução, de escoamento e tal. Qual a importância de concluído e em execução daquele porto pela geolocalização dele? Olha, na realidade, você tem hoje essa nossa região do Matopiba que responde por mais de 10% da produção de soja do país. E é algo em expansão. Você tem alguns investimentos importantes no sul da Bahia, né, que é uma ferrovia que chama Fiol, né, Porto em Ilhéus. Você tem... Porto do Pecém, no Ceará. Pecém, e o Porto de Itaqui, que é para onde vai mais, né, e para onde chega, por exemplo, fertilizantes, tal, matéria-prima para a nossa agricultura, né, nesse sentido. Isso voltado para a soja. Então, assim, ter o Porto de Luiz Corrêa como uma alternativa, né, é ter a capacidade de expandir, né, as fronteiras agrícolas do nosso estado, né, sendo, vou botar aqui, entre aspas, autônomo do ponto de vista do escoamento da nossa produção. É fincar um pé, né, no desenho, né, do Estado como um player importante do ponto de vista do desenvolvimento econômico do Estado. Como diz o governador, você sempre teve a ideia do porto, e o Antônio José Medeiros, para ser muito justo, sempre disse isso, né? Quer dizer, o Piauí, ele falava isso em relação ao Alberto Silva, que ele era um burguês quando não havia burguesia. Você tinha a ideia do porto, mas você não tinha exatamente o que exportar, você não tinha dinâmica econômica para exportação. Lá... Né? E hoje a gente tem exatamente isso, a gente tem uma fronteira agrícola em expansão, com uma matéria-prima, né, que tem uma valorização importante e com um país que precisa de alternativas de logística para fazer exportar essa produção. Então, assim, é um momento histórico sem igual, né, na nossa trajetória de desenvolvimento econômico. Né? E em métricas, para o governador que adora metas, é uma das principais? Sim, com certeza. Não tem a menor de fazer, resolver disso. E executar. Sim. E aí o Kilder estava... Kilson. Lembrei do procurador agora. Ele é quase um. Estava perguntando sobre o horizonte de tempo. Isso não é algo que você constrói, né, em 4 anos. Por exemplo, o anel rodoviário da soja. Bacana, vai rápido, porque... A parte de rodovia é muito fácil de fazer, as PIs já estão lá, então é a questão de encontrar os mecanismos, inclusive de parceria público-privada, para fazer avançar a infraestrutura. Mas quando você vai tratar de hidrovia, quando você vai tratar de ferrovia, para fazer chegar essa produção até o porto, por isso que o primeiro terminal é pesqueiro, porque já está lá o produto, então isso exige... Né, um planejamento maior, porque aí você tem iniciativa privada, você tem governo federal, você tem licenciamento, você tem uma série de questões que alargam o horizonte da implantação do projeto.
Mas o que é importante, a gente sempre falou no Piauí sobre a questão de obras estruturantes, essa é um conjunto de ações estruturantes. Esse é um conjunto de ações estruturantes. Viajando assim, sabe, Bonfim? Porque eu imagino que um porto pesqueiro já vai gerar muito emprego e renda. Né? Quando você fala de empresas fala assim, que você... Estou tentando lembrar o nome agora. Beneficiamento? De beneficiamento, então. Você tem N players no Brasil que querem um lugar que seja um pouco mais barato e que possam produzir. E detalhe, né? A gente tem uma área no litoral do Piauí que ela tem uma abundância muito grande em termos de peixes que interessam justamente essas beneficiadoras. Aí você tem esse player e depois você tem um segundo player dentro da mesma região que é muito pequena, territorialmente. Eu imagino a quantidade de emprego e renda que isso possa gerar. Na realidade, assim, o litoral do estado, né, quer dizer, com essa concretização desse, digamos, sonho secular do estado, muda muito a sua capacidade de desenvolvimento. O governo Wellington Dias já instalou as EPS, você tem uma quantidade de processos importantes de instalação de empresas nas EPE de Parnaíba, né? Você tem a questão do aeroporto, né? Agora, a PPP sob iniciativa privada, né? Com capacidade de ser um vetor de cargas para o Estado, ou seja, tanto no extremo sul, né, quanto no extremo norte do estado, você tem, né, atividades econômicas, e eu não estou nem falando do turismo, né? Mas não vamos falar. Atividades econômicas que têm uma capacidade de alavancar desenvolvimento e que tem, né, na pessoa do governador, alguém, vou usar o nome, visionário, né, e capaz, e um visionário realizador, que é capaz não é só no não sonho, é só a ideia, né? Perceber, de ir aos players, de entender a dinâmica, né? O fato dele ter essa capacidade intelectual extraordinária, né? Em matemática, ele dá uma vantagem enorme, por exemplo, do ponto de vista das questões tributárias, do ponto de vista das questões de negócio propriamente dito, o background de empresário, né? Alguém que já atuou com ativos, bolsa, isso e aquilo. Então, você tem um perfil muito diferenciado isso é em nível próprio, Brasil, né, cara? Isso em nível Brasil. Assim, agora, né, nesse início de governo, né, e eu presenciei isso em reuniões fora daqui, né, a voz que o governador tem no Brasil, entre os governadores, nesse debate sobre reforma tributária, no debate sobre, né, as compensações em relação, né, às leis complementares do governo Bolsonaro, né, que terminaram por reduzir a arrecadação de estados e municípios. Então, ele tem porque foi secretário de Fazenda, presidente do Concefaz, e tem toda essa expertise, foi um ator fundamental no país. Eu acho que ele é um grande player desse negócio, né? Um grande jogador e entende como poucos sobre essa área. Né? É impressionante, tanto é que a expertise dele é essa. No Piauí, a gente tem uma reclamação e você, como secretário de Planejamento, acho que passa muito importantemente... É muito importante a sua participação nesse aspecto, e eu vou te dizer qual. Também como empreendedor do litoral. A gente hoje tem uma demanda absurda de tentar investir no litoral, e pela uma demanda federal, isso não é nem estadual, né? De a gente não conseguir ter a segurança jurídica para que isso aconteça, de que a terra que você comprou não é sua. Como é que está esse planejamento em relação a isso, e qual é o tamanho da vontade do governador Rafael de fazer com que o litoral do Piauí, que é o menor litoral do Brasil, mas para mim o mais lindo, possa definitivamente receber investimentos bancários, investimentos de iniciativa privada de outros países, como o Ceará deslanchou nisso, né? Eu acho que ele tem um olhar muito especial, suponho que você está falando do Secretaria do Patrimônio da União, né? Óbvio. Que tem ele tem um olhar muito preocupado para isso, né? Quer dizer, inclusive com a tentativa de ser um ator, né, como governador do estado, alinhado no partido do presidente da República, alinhar nomeações que sejam, né, sensíveis a isso. Só para explicar para quem está assistindo na audiência, por exemplo, existe uma demanda histórica
de quem compra terra não consegue. Por exemplo, eu comprei, vai lá, 1 quilômetro na frente da praia. O cara comprou lá. Ele não consegue executar o projeto que tem em mente de empreendedorismo, tem uma praia linda e tal, porque ele não tem segurança jurídica. Né? E o pior, né? O governo federal não possibilita isso. E que isso é muito ruim. Essa é uma área complexa, né? Existe esse problema, né, do ponto de vista do litoral, que é mais difícil de equacionar, porque aí tem, né, necessariamente a ver com a questão da SPU, mas, insisto, né, o governador está atento a isso e buscando equacionar do ponto de vista institucional as condições para que a resolução mínima desse problema aconteça. E nos últimos anos, até o Chico foi um ator importante no sul do estado, a questão do INTERP. Então, essa questão da titularização, da regularização fundiária, especialmente na área rural, no litoral e na área urbana, é também uma das metas. Uma questão muito sensível, né, da administração Rafael Fonteles, porque com esse olhar de desenvolvimento, né, você não pode perder de vista nunca o que você acabou de chamar a atenção, a questão de segurança jurídica. Você não consegue, se você não regulariza a terra, você não consegue financiamento, né? Quer dizer, tudo se torna mais complexo. E né? com um detalhe muito sensível também a parte da biologia, né? O Piauí também é privilegiado em vários momentos sobre isso, né? Do projeto Peixe-Boi, em determinados espaços onde há desova ali das tartarugas. Então, assim, também tem que ter muito cuidado sobre isso, né? Tem. Além do cuidado, essa percepção de que essa questão ambiental é muito forte, né, como um elemento de atração, né, de investimento e especialmente de turistas, né, para o nosso estado. Quer dizer, você pensar, por exemplo, na Serra da Capivara, mesmo no nosso litoral, esse componente, né, do turismo ecológico ele é fundamental, né, inclusive porque ele traz um turista, né, que tem uma maior capacidade financeira, então ele deixa mais recursos no local. É bem sensível. É uma cadeia produtiva gigantesca, né? O turismo, seja o turismo de negócios, como a capital vive, seja o turismo cultural, como algumas áreas do Piauí vive, seja o turismo pela beleza, como o Piauí tem. Então, a gente acha que tem tudo para evoluir sobre isso. E sobre o turismo, ele entende algumas coisas diferentes sobre fomentação, sobre... Sim. Na realidade, assim, o deputado Pablo, que é o secretário de Turismo, tem recebido do governador um apoio muito forte, né? Quer dizer, e com essa visão, né, de infraestrutura para o litoral piauiense e também para a região da Serra da Capivara. E tem algo interessante acontecendo. Empresários nacionais, né, seja por conta da questão da energia renovável, seja por conta, né, dessa própria oportunidade que você tem de um turismo ambiental mais destacado, tem começado a olhar para o Piauí de uma forma diferente. De uma forma diferente, como uma oportunidade, não mais como sei lá, 10, 15 anos atrás, como um problema, entendeu? Eu tenho notado um negócio diferente. Como a gente fala no linguajar barato diferente no Rafael, no governador, é que ele tenta pegar o Piauí com players nacionais e colocar ali o Piauí que o Brasil, na verdade, olhem para o Estado através das telas do telefone. Então, tudo que é sobre isso, ele está investindo e trazendo gente nacional para isso. E até internacionais. Tem um programa lá dos nômades digitais, quer dizer, fazer eu acho isso extraordinário no aspecto de que, se você for pagar para fazer uma campanha publicitária, para mostrar o Piauí, muitas vezes nem é vista da forma que deveria ser vista. E se você tem gente de relevância e fala sobre o Piauí, muita gente consome. Mas uma das metas do turismo é a questão do plano de marketing. Isso está no nosso radar, na realidade no radar da CETU, da Secretaria de Turismo, e já caminhando... De trazer os digitais para cá.
Não. Também. Quer dizer, de estabelecer um plano de marketing para vender o Estado a imagem do Estado, né? Fora cada um tem uma televisão. Com as suas potencialidades. Essa é uma das metas, um dos compromissos do plano de mas gestão. eu tenho uma pergunta e é importante a gente lidar com ela, como secretário de planejamento e um conselheiro também do governador, acredito eu. Hoje a gente ainda vive os resquícios da disseminação de ódio que a gente viveu nas redes, né? Então, assim, por mais que você incentive cultura, você é bandido. Se você incentivar isso, você é bandido. Se o governador incentiva isso, ele é bandido. Ele está dando isso, está dando aquilo. Como é que vocês lidam sobre isso? Dar esses ouvidos ou atenção a esse tipo de disseminação de ódio? Olha, eu responderia de duas formas. O governador é muito atento a essa questão política nacional e do papel que o Piauí teve na eleição nacional. Portanto, ele teve, o ministro Wellington Dias também teve. Então, por exemplo, lá no dia 8 de janeiro, o governador, né, quer dizer, se colocou o Estado à disposição do governador Lula, no presidente Lula. No dia seguinte estava lá com todos os outros governadores, montou aqui, né, um gabinete, né, para observar quem do Estado, né, teve participação ativa, né, nos eventos que culminaram antidemocráticos. E agora, mais recentemente, né, muito atento, que eu acho que é uma evidência disso também, dessa polarização, a questão da violência nas escolas. A gente não tinha isso, né? A gente não tinha isso. Então, e é louco, né, senhor, como professor? Eu dizia para um colega que trabalha na Secretaria de Educação, inclusive, assim, uma das grandes demandas das famílias é pelo ensino de tempo integral. Por que é uma demanda para uma família vulnerável o ensino de tempo integral? Porque você sabe, a mãe e o pai sabem onde o filho está. E ele está lá, ela tem esse desejo porque ele está lá de maneira segura. Segura contra o tráfico de drogas, segura contra as más influências, né? Segura, né, para não estar ocioso. Se a gente não recupera essa capacidade da escola de inspirar segurança para as famílias e passa a pensar, não, onde é que meu filho está? Não, meu filho está na escola. Se você tem a menor interrogação, fica um negócio esquisito, porque a sensação de segurança que você tem enquanto pai seu filho está perto de você, ou ele está na escola. Ou ele está na escola. E hoje a tecnologia ajuda muito. Ou ele está na família ou ele está na escola. São dois ambientes seguros, né? E hoje a tecnologia ajuda muito de você saber onde seu filho está. Inclusive sem com aplicativos. Invasivo, Sem ser invasivo. Você recebe isso de alguma forma, sabendo que ele está lá na aula, ele chegou e vai sair. Tem um problema horrível com o YouTube, mas também isso é outra coisa. Mas é bem isso. Eu queria abrir essa aspas aí, que é importante falar ainda que você começou a falar. Conclua o que você estava falando para eu entender, para eu falar. Essa questão do governador, né, tá muito atento a essas questões de polarização e ser firme, como ele diz, né? No Piauí é estado onde fascista não se cria, ele diz isso com todas as letras, e eu acho que ele está correto. E, na realidade, o ritmo, né, e as medidas desses primeiros 100 e poucos dias de governo, acho que transmitem, mesmo para os mais críticos, uma sensação, né, de que o governo, né, tem uma presença na vida do cidadão, né? Já tinha isso com o governador Wellington, mas isso se intensificou e, obviamente, que é um jovem, 37 anos, uma nova geração de líderes secretários, né? O Chico, o Marcelo, o Bandeira, né, o Samuel, né, gente nova, que é uma renovação. Eu dizia isso durante a campanha, mais do que ele, o governador Rafael, ser uma renovação, ele traz um grupo novo, né, é uma renovação dos espaços para a gestão administrativos do Estado. Óbvio que isso leva um tempo, né, tem acarreta conflitos e tal, mas inequivocamente aquilo que ele disse em praça pública está acontecendo. E eu acho que isso diminui, no nosso caso, o espaço para polarização. Mas ainda assim, o Piauí foi o estado de maior proporção de votos para o Lula. Então, a polarização, mesmo em Teresina,
o ex-presidente Bolsonaro teve um pouco, acho que cerca de 1/3 dos votos. Um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, no lugar que você julgaria, né, mais afeito às ideias bolsonaristas, ainda assim é na base de 3-1, né? Você está falando sobre essa questão da digitalização cada vez mais, 2-1. Cada vez mais forte, né, no dia a dia. O ministro Flávio Dino, em reunião hoje apresentada pelo presidente Lula, ele fala sobre e eu vou criar aspas aqui para entender sobre isso, a regulamentação das redes sociais. E quando a gente fala sobre isso, parece que as pessoas entendem que você não vai poder mais fazer nada. E ele, na minha opinião, ele usou um exemplo, acho que maravilhoso, né? Quando você aluga um quiosque no shopping. Então, você aluga para fazer crime, você vai estar alugando, aqui eu posso fazer tudo, posso vender tudo. E não funciona assim. Nas big techs também tem que ser assim, né? Então, assim, o usuário que infringe, ele automaticamente é banido, mas a empresa que realiza sobre isso também não tem, aspas, alguma responsabilidade hoje. Como é que você vê esse marco de uma regularização digital, você que era do analógico e está entrando no digital como professor, como doutor, como conhecedor, né, principalmente do Brasil, como é que você vê esse ponto importante em 2023 sobre responsabilidade digital? Primeiro, como um ponto sensível e cada vez mais necessário, né? Liberdade de expressão não pode ter a ver com promessas ou ameaças de morte, de assassinato, né? Achincalhar a outra pessoa sem que isso tenha consequência jurídica. Isso não é liberdade de expressão. E como, acho que talvez um dos ministros mais destacados hoje do governo Lula seja o ministro Flávio Dino, até porque, né, a pauta é essa. Não, e ele vem sendo testado desde o 8 de janeiro passou por ele, né? Quer dizer, ele foi muito contestado ali naqueles dias, mas foi enérgico sobre superou, né, tocar a questão da intervenção na força militar do DF, e foi bem sucedido, né? Quer dizer, obviamente que aí tem um papel também muito destacado do STF, especialmente na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós precisamos passar... Eu vou voltar a um ponto que eu já citei aqui. Yuval Harari, o Elon Musk, uma série de outros intelectuais e gente do próprio mercado de tecnologia... Das big techs, né? Assustado com o impacto da inteligência artificial generativa. Ou seja, nós estamos já estamos numa era, né, em que a gente tem dificuldades de confiar na fonte a partir da qual a gente se informa. A IA, né, a inteligência artificial, é a ponta mais avançada desse iceberg, mas aqui para baixo tem de tudo. Porque, né, ali ela não criva a veracidade se for fake news. Exatamente. Então, assim, esse é o nosso grande desafio. Você é jornalista, assim, sempre houve no debate sobre o jornalismo a questão da verdade, a questão do posicionamento, se um órgão de imprensa deve se posicionar ou não se posicionar dentro de uma determinada questão política. O problema hoje é que a gente tem conhecimento de neurociência, né, e tecnologia, né, para influenciar diretamente a vontade das pessoas, né? E isso é talvez o mais grave. E aí tem, né, o mundo jurídico, muitas vezes, sequer entende o que está se passando no mundo tecnológico. Isso é muito grave. Porque é outra formação. É outra formação. Vou falar de novo por quê. É porque é outra formação. Assim, a velocidade com que as coisas acontecem no mundo tecnológico é completamente distinta da velocidade, por exemplo, da formação jurídica. É como se fosse analógico e digital? É certamente isso. É certamente isso. Um ministro do STF, né, mais no jovem que seja, deve ter 20, 30 anos de distância. Não, de carreira... E de distância digital, magistrado. muitas vezes. Não, eu não vou nem na distância digital, porque você pode se transformar ao longo do tempo, né?
mas de carreira jurídica. Tem muitos jovens, e aqui em Teresina tem muitos jovens que, por conta dessa rapidez e por conta da compreensão destacada de como é que funciona a tecnologia, ganham dinheiro de maneira muito rápida, né? Então, todo o processo de regulação que antes, né? O Estado vive do quê? O Estado vive de imposto. Imposto precisa o quê? Precisa você entender o negócio do privado para poder taxá-lo. Veja a grande questão que existe hoje do Ministério da Fazenda, né, com as empresas de tecnologia que vendem, né, os portais de venda, sei lá, de onde eles vêm. De pessoa né? física para pessoa física. Vem cá, faz sentido a quantidade de sites em que você aposta, todos eles baseados no exterior. Tem gente que vive disso hoje. Apostar não, tem gente, não. Tem muita gente que vive. que apostar nesses sites, né? Os bets. Bet no Sporting Bet, não sei o que, estou fazendo Aqui propaganda. tem o... Não, mas aqui a gente tem que é o Esportes da Sorte. Esportes da Sorte. Que todos eles estão esperando para... Nada contra a atividade. Agora sim. Até porque não tem regulamentação sobre isso. Pronto, eles vão agora ter. Mas precisa ter. Óbvio. Precisa ter. É isso que eu estou dizendo. Na realidade, quer dizer, o mundo dos negócios sempre correu muito mais à frente do que o mundo jurídico estatal. Só que agora a velocidade é assustadoramente maior. Tu falou num ponto que é muito importante, ainda falando dos bets, cara, as rifas. Pronto. Assim, tem tudo. Assim. Por exemplo, nas rifas, vai ficar no mercado quem quer se regulamentar. E que é irregular completamente hoje. E tem um outro ponto que as Big Techs levantaram lá atrás. Antes, tudo se dava dentro das fronteiras nacionais. Hoje não dá mais. Hoje não é. Tem que criar jurisprudência. Você pode ter um site, né, sei lá, lá na Tailândia, em Taiwan, não sei o quê. E tá tudo ok, tá funcionando. E atuar aqui, Tranquilo. Isso vai acabar, né? eu não creio que acabe. Não, vai acabar não, vai regularizar. Precisa. Isso. Precisa, Essa é a porque mensagem. assim, a primeira questão importante para o cidadão pensar é que está sendo criado emprego em outro lugar que não aqui. Esse é o primeiro ponto. Está sendo criado emprego em outro lugar. Quando eu compro uma roupa muito barata que vem de algum outro país e essa roupa não está pagando imposto, eu estou beneficiando o trabalhador daquele outro país. Nada contra, mas o meu está aqui desempregado. Como é que eu vou fazer? Ainda tem um detalhe, Outra coisa, né? o empresário que abre, né, fisicamente a sua loja, ele está pagando imposto. Né? Ele tem uma permissão, ele tem que emitir nota fiscal, ele vai ser fiscalizado e por aí vai. O outro não. E com um detalhe aqui, eu não concorrência posso... desleal, não? É uma concorrência desleal. E aqui eu não posso gerir sobre o tipo de emprego, se ele é escravo, se é... Principalmente isso, né? Quer dizer, quantas horas de trabalho, tipo de regulação de trabalho. Tem criança, tem exploração de trabalho infantil, tem exploração do trabalho feminino e por aí vai, né? Pelo estudioso como o senhor é, quando você via, por exemplo, o governo Bolsonaro falar, eu não vou taxar Shein, eu não vou taxar a AliExpress, eu não vou taxar nenhum site. Shopee. A Shopee, isso é um absurdo. Na realidade, é isso que tá sendo discutido agora, quer dizer, não é... Primeiro, o Estado vive de impostos, isso é uma coisa, então para ter saúde, para ter educação, para ter estrada, para ter... né? Mesmo que seja muito passível de crítica, o Estado vive do imposto que é gerado pela iniciativa privada. Arrecadação, né? Por isso existe uma máxima, né? Na maioria dos países anglo-saxões, que é a história, né? Nenhuma taxação sem representação. Porque o Estado, na realidade, ele se utiliza do recurso da iniciativa privada. Mas o ponto fundamental aí é que essa iniciativa privada hoje ela não precisa ser física, né? E para ser justo, eu não sei se na mesma coisa, o Paulo Guedes falava isso, né? Porque transações eletrônicas em algum momento elas vão precisar ser taxadas, Regularizadas, na verdade, né? Regulamentadas. E taxadas, porque assim, o Estado, ele Você acha que ele tinha vontade de fazer e o Bolsonaro não deixava? Não sei. Por termos de popularidade? Insisto, mas assim, para dizer que era uma questão tão
importante, né, no contexto, né, da sobrevivência. Mas, Bonfim, eu falo que é uma medida impopular. Pois é, mas assim... Mas ela é necessária sobre sobrevivência. Uma coisa é você pensar no tamanho da carga tributária que a gente tem em relação ao nível de serviços que a gente dispõe oferecidos pelo setor público. Outra coisa é achar que, né, eu posso ter uma atividade privada baseada num outro país, né, extraindo renda do meu país sem que essas transações entrem e saiam do país como se nada fosse, entendeu? Como secretário de Planejamento, tu acredita, por exemplo, muitas empresas quebradas no Brasil, eu estou falando da ponta, não estou falando das bigs, das grandes, mas que montam um ateliê e às vezes quer oferecer um serviço diferenciado e que muitas vezes você tenta entregar um negócio bonito e bacana, mas não dá para concorrer com isso? Eu não teria, assim, leitura para te dizer isso. Então, se eu afirmasse, eu estaria sendo leviano, porque eu não tenho evidência para dizer. Mas, por exemplo, tudo tem seus dois lados. Hoje tem muitos negócios que se estabelecem a partir do Instagram, né? E que precisam oferecer algo diferenciado para um público diferenciado, que ele consegue ali Inchar. colocar, mas aí ele já não precisa mais, né, do espaço físico, né? Ele faz de dentro da casa. Tô pensando aqui se eu digo, mas assim, eu tenho... Diga. Não, eu tenho uma professora que foi professora do meu filho, ela montou um negócio de coisa de chocolate. Ela deixou a profissão de professora para se dedicar a essa coisa. E ela não tem um lugar físico, ela é uma empresa, tem um CNPJ, uma MEI. No digital, né? E ela está no Instagram. E ela fez uma relação, um conjunto de clientes através do Instagram. Obviamente que ela estava na escola, ela tem uma capacidade empreendedora, senão ela não deixaria. Mas eu estou te dizendo que é o lado bom da tecnologia em relação ao comércio. Ela te desonera, por exemplo, né, da questão física. A questão física passa a ser menor do ponto de vista... E qual é o lado ruim disso? O lado ruim é porque, na realidade, do mesmo jeito que tem fake news, você, né, tem muita gente que passa perrengue por comprar produto e o produto não ser entregue. Pensa, por exemplo, outro dia não. Quando foi que o Flamengo decidiu a última Libertadores? Acho que foi em Lima, né? Foi no ano passado? Lima. Foi. Tinha, sei lá... Foi 500, o cara comprar as passagens... 500, 600 torcedores no Galeão que não tinham comprado de uma empresa, a empresa não entregou, eles estavam lá e eles tinham pago. E a empresa era peruana, toda a transação foi eletrônica. Aí é o lado ruim. Cara, isso é um exemplo ruim, né? Fora o Flamengo ter perdido, já vai nessa vibe de ter... Começou a dar errado na saída. Já começou a dar errado na saída. Eu acho um tema extraordinário. Eu acho que você já veio 3 vezes, a gente vai passar 4, 5 vezes vindo aqui. Mas ainda tem alguns assuntos que, se você permitir, der tempo. Dá tempo? Dá tempo ainda. Eu queria falar sobre isso. E eu queria falar sobre Teresina. Obviamente que o governador Rafael ele tem determinado que não se fala em 2023 sobre 2024. Isso é importante a gente pontuar sobre essa causa. Mas eu queria entender o tamanho do que... não dá para dizer que você não conhece Teresina, até pelo alinhamento que você teve e por tanto tempo com Firmino Filho, que é uma das... E é presente, uma das principais referências sobre a administração da capital. Mas qual é o tamanho, por exemplo, do capital político de Rafael até fim de 2023, o tamanho do capital político para a eleição 24 do que foi planejado para a capital? É muito importante, não quero perder meu emprego, não. Mas assim... talvez eu acho que ele não me autorizou a falar, sabe? Eu só estou tentando entender qual é o tamanho disso. Assim, o que eu vou falar, eu creio que não é nenhuma... Assim, acho que o governador tem se colocado, e a gente já conversou aqui, tarefas muito importantes do ponto de vista de gestão, de estruturação das questões.
públicas do Estado, né? No nível da transformação digital, do desenvolvimento econômico, da educação, e um desses pontos... E da segurança, né? E um desses pontos é a segurança. E certamente, Teresina, Parnaíba, são cidades que reclamam muito, né, da questão de segurança, e aí eu já comentei aqui nessa nossa entrevista, já comentei lá atrás, né, sobre o papel que o Chico tem nessa equação, né, como um homem de confiança, como um sujeito absolutamente capaz e, para além disso, uma pessoa que você olha para ele e vê o governador, né, sentado na cadeira, a questão da liderança dele. Então, esse é um ponto de entrega importante. E aí não tem como terceirizar a responsabilidade, né? Não, e tem uma outra coisa, assim, eu já disse isso, algumas pessoas até nem entenderam, tal, mas o governador Rafael e o Firmino têm estilos muito parecidos, né? Esse foco da gestão, esse foco no olhar do futuro, esse foco, né, em organizar as questões de uma maneira muito prática, né, muito objetiva, né? Isso lhes é muito semelhante, né? Obviamente que são gerações diferentes, são pessoas diferentes, exatamente, né? Partidos e bom, o prefeito Firmino já nem está mais conosco, né? Então, mas eu acho que isso para dizer que essa eleição passa necessariamente. Em qualquer eleição no Estado, passa pelo Palácio de Karnak, em qualquer município. Mas especialmente nessa, por conta, né, de muitas questões, e eu reputo entre elas a ausência do prefeito Firmino Filho, isso coloca um ingrediente muito... Não é novo, é inédito. Vai acontecer nessa eleição, depois não acontecerá mais. Você disse aqui, em algum momento aqui da nossa conversa, quer dizer, o prefeito Firmino ainda é muito presente na memória da nossa população, né? Então, as pessoas que tiverem, né, e eu acho que, eu avalio, acho não, eu tenho convicção de que o governador Rafael, né, tem essa semelhança, né, de atitude, isso vai ter uma repercussão lá em 24, não tenho a menor dúvida. E essa repercussão, quando a gente fala em 24, a gente tem alguns nomes na mesa, mas se fala também. Até porque antes do Rafael falava-se muito no teu nome, né? Até pelo... aproximação, né? Que tinha. Pelo Firmino, mas principalmente assim, o PSDB está muito aberto, vamos dizer, na capital, né? E a gente tem alguns players nesse momento, né? Você tem Franzé, Fábio Novo, você tem Dr. Vinícius. E aí, assim, não é correndo ali atrás, mas é um cara que é o Washington Bonfim. Nesse cenário, como é que você se posiciona e como é que você vê esse cenário desses outros que já se colocaram? Assim, eu digo para todo mundo, vou dizer publicamente que eu tenho dito privadamente. Na minha hora mais difícil, né, do ponto de vista político, em que tomaram partido para tomar a candidatura, para, né, meio que ser Se você não calado, viu, vai lá atrás, você vai ver aqui. Né, ser calado, né? Quem lhe calou? Mas não interessa, já foi. Não foi o Ciro Nogueira, tá? Brincadeirinha. O governador Rafael, hoje governador Rafael, o primeiro telefonema que eu recebi foi dele. Né? O primeiro telefonema que eu recebi foi dele. Qual era a tua relação com ele? Nos conhecíamos, simplesmente. Eu tinha tido a oportunidade, né, de convidá-lo para um evento técnico em São Paulo, na instituição que eu era diretor e tal, mas não tínhamos uma relação, obviamente, né? Trabalhamos juntos na campanha do Fonseca, mas ele ainda era aluno, eu era professor na campanha para reitor da universidade, mas não mais que isso. E ele foi a primeira pessoa que, né, quer dizer, esteve junto comigo e me deu a oportunidade. Isso não tem preço. Então, eu serei aquilo que o governador Rafael determinar, né, que seja. Eu sempre quis me portar, né, como uma pessoa de grupo, eu tenho, não me desvio disso. Então, aquilo que o grupo decidir, certamente eu vou estar junto. Né? Você é um joker dele? Não sei, assim... Coringa, que hoje está muito na nomenclatura, né? Olha, ele tem me dado a oportunidade de estar numa posição
digamos assim, prestigiosa, né, do ponto de vista Transformação, da né? gestão. Ele tem me dado a oportunidade de dar opiniões sobre questões administrativas e em alguns momentos política também. Ele me deu a oportunidade, né, de, junto com os vereadores, suplentes, os candidatos, né, ter um papel na coordenação. Né? Não fui coordenador, mas ajudei bastante na condução da campanha dele aqui em Teresina. Então, assim, eu não tenho nenhum motivo para me colocar fora da base, né? E escutando, né, de um ponto de vista até muito privilegiado, o que ele pensa e determina. Ou seja, se precisar, você está no ponto. Ou seja, ele vai determinar o que for necessário. Ele já disse que é de grupo, né? De grupo, Nesses 3 players, né? Deputado Franzé, deputado Fábio Novo, deputado Vinícius, assim. Como você vê os 3? Deixa eu lhe dizer, essa é uma discussão interna do PT. Eu sou de outro partido, eu não tenho o direito de me posicionar sobre uma discussão que não é, né, do meu partido. Então... E nem o governador fala sobre isso abertamente? O PT tem a liderança do governo do Estado, né? Quer dizer, elegeu, né, bancada estadual, bancada federal. Né? É um direito de cada um dos 3, né, pleitear isso. Acho que é o direito do partido ter a cabeça da chapa. E não é direito meu, que estou em outro partido, dizer quem é o melhor lá. Não faz nenhum sentido. Né? Talvez você um dia possa se filiar ao PT? Não sei, talvez não. Acho que não. Eu tenho muita admiração pelo PT, nunca fui um antipetista. Você já falou isso. Militei com o Fonseca, fui vice-diretor do Fonseca, fui coordenador da campanha do Fonseca. Quanto a isso, não trabalhei com o Merlong lá no início do governo Wellington Dias, em 2003. Né? Tenho uma profunda admiração, fui aluno do Antônio José Medeiros. Mas, assim, eu sou mais técnico que político. Uma coisa que a vida me ensinou foi isso. E o Partido dos Trabalhadores tem muito isso de política. Não, porque assim... Mas ele tem essa vertente muito forte. O governador o Rafael talvez seja... Assim, eu possa colocar nessa chave de ser mais técnico do que político. Eu estou dizendo que eu não tenho vocação política assim, muito forte. Assim. Eu gosto de realizar, né? Gosto de conversar, escuto as pessoas, pondero as coisas à medida que o tempo vai passando. Eu me acho hoje muito mais reflexível, falo menos, né? Escuto mais, olho para as pessoas, olho para os movimentos, tal, estudo isso, é um pouco da minha formação. Então, eu não tenho nenhum assodamento e não tenho muita vaidade. Eu acho que essa é a chave. Lá atrás, né, houve a oportunidade e eu finquei o pé, né, em função de algumas questões internas. Não, passou, entendeu? Bom, foi muito bom, eu acho. É só uma pergunta. Assim, fica à vontade. É uma pergunta que não está dentro desse contexto. Falando aqui. Que não está dentro desse contexto, é uma totalmente diferente. Mudando de assunto. Professor, a digitalização hoje é muito forte nas repartições públicas. Eu pergunto ao senhor, no estado do Piauí, o fim, está perto do fim da folha de papel A4? Está perto do fim da folha de papel A4, né? Mas, insisto, não será da noite para o dia. Grande parte dos órgãos já trabalham com o sistema de protocolo eletrônico, né? O digital, né? A maioria dos processos já circula só em meio eletrônico. Né? Tem esse esforço da Secretaria de Segurança Pública, através do Instituto de Identificação, de fazer a carteira digital eletrônica, carteira de identidade, né, eletrônica de todos os cidadãos piauienses. Isso vai fazer com que todos nós tenhamos, né, acesso aos serviços do Estado a partir dessa identidade única digital. Então, se eu me sirvo de um serviço na educação, ou na saúde, ou na UESP, ou no Detran, né? Quer dizer, eu não vou precisar ficar carregando, né, cópia autenticada da minha identidade, do meu CPF, de comprovante de endereço. Isso vai unificar. Então, assim, essa realidade está se construindo, né, de maneira célere e com uma orientação e liderança muito segura, que é a liderança do governador Rafael Fonteles.
Eu quero primeiro te agradecer por mais uma vez vir bater esse papo com a Eu gente. que agradeço. O Bonfim é uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci, de verdade, assim, sabe? De ter um poder de discernimento de político e de engajamento de trabalho. É muito fora da curva, muito além do que a gente vê no cotidiano. E ele tem um diferencial que ele consegue se comunicar para que as pessoas entendam. E esse é um difícil papel do gestor público, de fazer com que a mensagem... E o Rafael é, pelo menos, craque nisso, que ele tem feito muito. Chico também tem desenvolvido um papel nesse diálogo com a população muito forte, muito pontual. E aqui eu queria fechar isso dizendo um negócio para você olhar no seu olho. Eu tinha um grande sonho de realizar isso aqui que a gente está realizando. E a primeira sala que vai estar na porta ali é a sala Iveltman Mendes. Ah, que massa. Nosso grande Então, a maior sala vai ser a sala dele. Você lembra da minha surpresa quando descobri que... Para quem não sabe, o Iveltman é um tio meu e foi meu segundo pai. E ele parece o Ofta, assim... quando ele morreu, ele tinha 50 e pouquinho. Mas ele era... Ele tinha... É a mesma coisa, parece que eu estou conversando com ele. Um sujeito extraordinário. E assim, quando eu entrei na Universidade Federal do Piauí pelo campus de Parnaíba, hoje é o UFDPAR, né? E ele me acolheu de maneira espetacular. Era uma figura... Ele adorava bater papo, tocar atabaque, tomar rum com coca. Não, era fantástico. Era uma figura. Isso que eu fiz questão de fazer, né? Essa sala maior ali, desse complexo. É uma bela de uma homenagem. E a primeira sala é a filha dele. Ah, legal. Que infelizmente morreu afogada na piscina da casa. Então, acho que tem tudo... Assim, então são umas 3 salas... Depois vocês vão entender, mas a gente vai soltar vídeos no YouTube mostrando o que é. Mas fiz questão de falar isso em público para você. Uma bela homenagem para alguém que merece muito. Total. Merece muito fortemente isso. E mais uma vez quero te agradecer. E um sobralense que se apaixonou por Parnaíba de uma maneira... né? Eu sou de Ubajara, mas me considero muito piauiense, parnaibano, não de origem, mas de coração e de amor. E mais uma vez, obrigado pela participação aqui no IELCast. Obrigado a vocês, assim, sempre um prazer. A nossa meta aqui é transformar essa grande... que sair um pouco de IELCast e transforma-se em Estação I, numa grande geração... Estúdios criativos. Que é muito bacana. E eu acho que é inédito no Nordeste, inclusive, essa geração de conteúdos criativos, e fala sobre tudo, fala sobre infoprodutos, qualificação profissional, e que a gente tanto precisava, né? Você como educador... essa questão da produção de conteúdo digital na educação é cada vez mais necessária e não tem passo atrás, né? Não tem marcha ré. É sempre para frente. Muitíssimo obrigado pela participação. Sou eu quem agradece. Kilson Jones. É isso aí. E a terceira temporada está chegando. Hein? Nossa Senhora, o que vem nessa terceira temporada. Agradecendo a você, é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Eu estou muito feliz agora com o que está acontecendo. Professor Washington, a gente tem hoje a Rede Meio Norte. Atualmente são 20 milhões, né, de antenas? 20 milhões de antenas parabólicas. Já na banda KU, 20 milhões. E para o próximo ano, a cada apartamento ou casa do Minha Casa Minha Vida, o governo federal dará uma antena parabólica digital. Então, assim, o nível de conhecimento, de produtividade que você vai ter através da televisão é muito forte. Haja informação para processar. Haja informação. YouTube com TV. Então, muitíssimo obrigado. Segue a gente nas redes sociais. É só dar um Google e IELCast. Você vai encontrar Kawai, Facebook, TikTok, Spotify, entre outras oportunidades. Aqui em cima, no próximo card, tem um episódio. Se você quiser maratonar, fica à vontade. Sempre conteúdos importantes para a sua evolução mental, crítica, política, educacional e social. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo. Valeu, Kilson. Até a próxima. Até lá.